Olha só, no episódio 10, com o tema Liderança e Imunidade à Mudança, Adriana Felippelli nos traz algumas questões bem importantes, como foi ser líder pela primeira vez? Como líder, o que te fez perder a razão? A liderança é uma missão profunda. Algum arrependimento? E a solidão de ser líder? Como não sofrer? E também, como ser um líder que o mundo precisa? Essas questões, entre algumas dicas de neurociência, estão aqui nesse episódio. Então, bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Esse é o 10º episódio da nossa série. Eu comentei com a Adriana, eu e a Elaine, quando nós a convidamos, que não foi à toa que ela foi escolhida para esse episódio, para esse momento, né? Porque esse episódio ele encerra a nossa primeira temporada, que é Vivências na Pandemia. Então, estamos numa jornada que a gente entendeu, Adriana, que toda a tua expertise, o teu conhecimento, que eu acho admirável, ligado a não só a gestão de pessoas, mas principalmente a questão do comportamento humano, né? Todas as coisas que você tem criado na Felippelli, daqui a pouco eu já te apresento, mas são coisas que eu e Elaine temos usufruído, inclusive do curso de neurocoaching que nós já fizemos. Então, eu realmente quero que você saiba que a gente está muito honrada de você ter aceito o nosso convite, porque essa é uma série, na verdade, um projeto que a gente está muito orgulhoso. Mas então, vamos lá. Eu quero aproveitar, até comentar para você que está aqui nos ouvindo, que ao longo aí da nossa live eu vou revelar uma surpresa, que é a comemoração da nossa série Leader Experience. Da temporada, desculpe, não da série. A série, tchan, 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 não vai terminar. Mas, enfim, fica aí junto comigo, com a Adriana, e aí no final eu vou comentando o que vai ser essa surpresa. Então, a nossa série tem o episódio 10, Liderança e Imunidade à Mudança. Um tema muito inquietante aí que a gente escolheu com a Adriana. A nossa Inspire é a Adriana Felippelli, CEO da Felippelli Instrumentos de Diagnóstico e Desenvolvimento Organizacional. Adriana, então eu vou já passar para você, eu quero que você comente aqui inicialmente qual que é o motivo da gente ter pensado nesse tema e quais são as tuas principais ideias sobre liderança e imunidade à mudança. Legal. Contigo. Bom, obrigada, uma honra estar aqui com você, Suzane. É um prazer também ter trabalhado com vocês duas, Elaine e você. O que eu trouxe de imunidade à mudança, porque nós que trabalhamos com mudança de comportamento, ou com processos de coaching, ou até mesmo dentro das empresas, trabalhando com desenvolvimento de liderança, é impossível a gente não entender o que acontece quando existem processos que a pessoa diz que quer mudar, mas ela não consegue mudar. Então, esse é um tema muito interessante, porque faz com que a gente fique cada vez mais curioso para entender por que as pessoas têm esse desejo e elas não conseguem transformar. Então, a gente tem uma explicação. Vocês fizeram um processo de formação de neurocoaching, que fala muito da questão de neurociência aplicada no trabalho, no desenvolvimento. Porém, é importante a gente ressaltar que a neurociência tem provado para a gente que tem uma coisa que é o nosso sistema, que eu falo que é o nosso hardware, né? O que é o hardware, né? É como o cérebro funciona. Então, a gente tem uma resistência muito grande a mudar. Então, você imagina, dá um exemplo cotidiano. Você vai no supermercado e você está acostumada a comprar uma marca de macarrão, de arroz,
né? Vamos falar de arroz hoje, né? Que tá caro o arroz, Está em alta. que está em alta. Imagina que você agora tenha que mudar a marca de arroz, que ficou cara, tá bom? E aí você vai no supermercado e começa a fazer uma pesquisa de preços. Qual é a qualidade do outro arroz? Qual é o tamanho que cabe em cada embalagem? O que acontece? Até isso o cérebro ele resiste. Porque o que acontece? Nós temos hoje, nós chegamos lá no supermercado, tem aquelas questões heurísticas, né, que é o nosso atalho para chegar numa determinada resposta que já foi gravada. Eu vou lá e já pego, já sei, se eu sou uma habituê do supermercado, eu já vou naquela prateleira, pego e acabou. Na hora que eu começo a fazer a pesquisa, naquele momento, até isso o cérebro registra como gastando mais energia do que é necessário. Porque agora ele tem que fazer mais conexões, ativar áreas que deviam estar em repouso e elas não estão em repouso, porque eu sou obrigada a fazer novas sinapses para poder analisar. Então, uma coisa simples como essa, eu estou gravando mais informações e ao mesmo tempo eu estou resistindo. Então, o cérebro ele foi feito para poupar energia, para a gente poder aprender e estar apto para fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, nessa hora que isso acontece, eu tenho várias mudanças que estão sendo exigidas hoje. A gente está tendo uma sobrecarga de estímulos, de questões que estão fazendo a gente mudar. Então, o nosso dia a dia, e quanto mais a gente é sobrecarregado mentalmente pelo excesso de coisas que nós temos que fazer, mais ainda o teu cérebro vai resistir a determinadas outras mudanças, porque ele já está sobrecarregado. Então, essa é a parte mais hardware da questão. Agora, tem um outro aspecto que é tratado no livro do Robert Kagan, que é a imunidade à mudança, onde ele aborda uma outra coisa, que além dessa questão da neurociência que nós já conhecemos, tem um outro aspecto que são aquelas, como que eu posso dizer, são aquelas crenças ou aqueles processos dos quais nós acreditamos que eu estou facilitando o cérebro. Do mesmo jeito que eu já gravei que a marca de arroz X que eu uso, ela é a melhor, eu também tenho crenças da minha vida, eu também tenho processos que foram gravados, onde eu acredito que determinadas coisas também é melhor. Então, que pode ser algo que não está nem consciente para as pessoas. Então, embora ela diga que ela queira mudar, muitas vezes ela não tem a clareza de que essa mudança vai ser proveitosa para ela. Dá um exemplo, por exemplo. Uma pessoa que fala que quer emagrecer, por exemplo. E ela não quer emagrecer. Quer dizer, ela quer emagrecer, mas ela não consegue emagrecer. O que acontece? Tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que foi pesquisada, inclusive no livro ele menciona esse exemplo, que essa pessoa do emagrecimento, ela não queria ficar atraente. Ela tinha uma crença que ela podia, como ela era muito bonita, ela tinha uma crença que se ela ficasse um pouquinho mais acima do peso, ela provavelmente não iria conseguir aprovação do quem ela era. Então, ela queria. Então, inconscientemente, o que ela fazia? Ela acabava estando num formato que não era um dos mais atraentes para ela, para que ela pudesse o quê? Ser aprovada por quem ela é e não pela aparência. Então, embora tivesse um discurso que sim, que ela queria, tinha uma crença subjacente que era inconsciente, da qual ela não tinha ainda acesso. Então, quando você trabalha nessa questão da imunidade à mudança, o que eu quero mudar? O que está fazendo o meu jogo que está sendo contra, um comportamento que é contra? E aí, qual é a crença subjacente que está fazendo com que eu haja contra o meu objetivo? Ou seja, é um sistema que ele se retroalimenta. Quantas coisas na nossa vida a gente às vezes fala de autossabotagem? Quantas vezes a gente usa determinadas coisas que não são boas para nós, mas a gente continua a fazer. Então, todos nós temos processo de autossabotagem. Isso não é um privilégio de uma pessoa ou de outra. A questão é que muitos de nós não temos consciência de como esses processos acontecem dentro da gente. Não sei se eu expliquei longamente,
mas tentando traduzir uma coisa que é complexa de uma forma mais Aham. simples. Ou seja, Sim, quando você acho consegue, num que. processo de coaching, desvendar para as pessoas qual é este processo que impede a mudança, ou seja, é o processo criado para a imunidade a essa mudança, você consegue transformações incríveis. Uhum. Que a gente pode, cada um de nós, fazer para trabalhar essa nossa imunidade à mudança nesse medo que nos assola da pandemia. Eu mas traduzindo autoconhecimento, porque cada vez que eu fique trabalhando muito mais o meu inconsciente, eu não sei os mecanismos que me levam a criar essa imunidade à mudança, eu acabo vivendo muito mais de Uhum. processos que estão no meu inconsciente. Então, o processo de autoconhecimento ele traz à luz da consciência esses mecanismos que estão lá arraigados. Na medida que a gente traz à luz Uhum. essa consciência, eu consigo usar o meu córtex pré-frontal para atuar e interromper este processo. Até tem algumas dicas que a gente pode fazer quando você entrar, ou você tem alguma mania, que essa é uma mania que você tem e que você quer parar com elas, por exemplo, se você tem consciência delas, uma forma de você impedir algo que é repetitivo é você focar, por exemplo, numa nota musical de uma música que você gosta, ou você Uhum. focar em alguma coisa do seu corpo, tipo ficar com a atenção focada num membro do seu corpo, como sua mão, seus dedos, etc. Quando você tiver na iminência de ter um determinado comportamento, a forma de você impedir que ele entre no automático e haja de uma forma involuntária, você foca em algum membro do seu corpo, por exemplo, e presta muita atenção nele. É como se o seu cérebro desviasse isso e ele elimina aquele circuito que estaria entrando no processo automático. Uhum. É o esforço da presença, só que é uma presença consciente, voltada para os 5 sentidos, que é uma coisa que importa muito para a gente quando a gente fala de neurociência, né? Que muitas das coisas Uhum. elas são processadas pelos estímulos dos 5 sentidos. Então, essa é uma dica que fica aqui para você lidar com Uhum. isso. Você sabe que até estou dando risada, porque eu também vou dar um exemplo prático. Quando a gente está falando, né? A gente usa muito cacuete, né? Sim. Que são justamente os cacuetes de linguagem ou de comunicação para que a gente vá fazendo os ganchos, né? Então, eu agora vou até o final da live usar a tua dica. Eu já fixei aqui no meu dedo da mão direita e vou Certo. fazer. Não, e é interessante porque, veja, claro, isso é uma coisa simples, existem comportamentos muito mais sofisticados que muitas vezes nós queremos alterar. E quando a Sim. gente já começa a fazer treinos, né, a gente se sente muito estimulado também daí para coisas mais sofisticadas. É isso aí. Então, esse sistema de impedir automatismos, né, que são as heurísticas cerebrais, é muito importante para que a gente consiga evitar o impulso, que é o Uhum. cérebro atuar da maneira que ele sempre atuou. Tá. Adriana, dentro do que você está falando, antes da gente entrar naquelas perguntas que são as da líder que você nesse tema, liderança, imunidade e a mudança, alguma coisa bem específica que você poderia dizer para os líderes? Porque a gente fazendo todo esse trabalho, né, de liderança remota, eu fico pensando, porque daí você falou que uma das dicas é justamente o autoconhecimento e claro, o autoconhecimento do próprio líder. Mas mais alguma coisa? Porque eu entendo que você também é muito experto nessas questões de liderança. E se tiver alguma dica, eu te peguei meio de surpresa, a gente não, mas achei Não, não tem que problema. você trazer algo assim também como uma dica para os líderes que estão aqui nos ouvindo também seria bem interessante. Eu acho que uma forma que a gente tem para ajudar a liderança é um outro tipo de consciência que também é importante, que são alguns vieses que os líderes têm nos processos de tomada de decisão.
ele está mais consciente dos vieses que estão impactando. Então, muitas pessoas elas têm alguns que são muito clássicos, mas elas não têm a percepção de quando elas estão usando esses mecanismos. Então, em processos seletivos, em processos decisórios, me veio aqui um exemplo de uma pessoa que eu já atendi, e que essa pessoa se sentia muitas vezes, na verdade, quando ela era criança, ela se sentia um pouco humilhada, porque foi muito comparada entre os irmãos. E hoje, quando ela está na empresa e alguém faz uma comparação da qual ela se sente injustiçada, ela reage de uma forma, vai para o sistema límbico total, ativa, e ela responde de uma forma muito malcriada, ou ela é muito, na verdade, reativa, né? Então, mostrando e trazendo isso para a consciência, fez com que esse líder começasse a tomar cuidado com a forma com que ele encara os gatilhos que ele tem dentro do trabalho. Então, às vezes, nem sempre está todo mundo com essa intenção de atingi-lo, mas esta coisa que coloca ele sempre quando ele é comparado com alguém, é um gatilho que ele identificou. Então, é algo que já levava ele para uma reação. E aí é o que eu falo, reação não é resposta. E a liderança, ela tem que procurar ter respostas e não reações. Perfeito. Essa super dica dá para ficar atento já. Então, olha, só quero retomar aquela questão da nossa surpresa. Então, como eu já comentei, hoje nós temos uma surpresa especial para todos que estão aqui acompanhando a live. A Zanetti Coaching vai sortear um MBTI, que é a ferramenta, que inclusive a Felipelli tem os direitos autorais em todo o território nacional, né? MBTI é Myers-Briggs Type Indicator, na verdade é um teste de personalidade. Então fiquem atentos, que logo mais no final eu vou comentar como vai ser esse sorteio, como é que você pode ganhar esse bônus aí hoje. Adriana, legal. Então personalidade. Como foi ser líder pela primeira vez? Então, é interessante essa pergunta, porque é o seguinte, como eu montei minha empresa há 24 anos, eu tive pouca liderança para mim. Eu já entrei num processo que eu já era a líder, porque eu montei a minha empresa muito nova. Eu fiz estágio em 2 empresas anteriormente, mas eu não tive muito tempo, né? Às vezes, você sabe que essa é uma coisa que às vezes aparece para mim, eu fico pensando, eu vejo alguns coaches que eu atendo e falo, eu aprendi isso com o meu chefe, eu aprendi isso com não sei quem, eu nunca tive. Então, eu não sei como que é ter um exemplo de uma liderança. Então, o que eu fazia para suprir o fato de eu nunca ter alguém para me espelhar e eu nunca ter tido alguém para me ensinar? Eu sempre construí bastante relacionamento, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou, que networking é uma das coisas fundamentais. Então, eu pegava algumas pessoas do meu networking, de pessoas que eu tinha admiração, que estavam indo muito bem na carreira, e eu tentava ver como que eles reagiam. Então, eu aprendia com a experiência deles, já que eu não tinha oportunidade de ter chefe, porque eu que tinha que arrumar todas as respostas, eu não tinha a quem recorrer. Por um tempo, como você sabe, eu tive sócio e sócia, e aí eu também via como que eles trabalhavam. Mas, por exemplo, a minha sócia, a Elaine, ela também nunca tinha tido. Então, ela também era que nem eu, ela não tinha aonde pegar uma questão da liderança, né? A gente tinha que aprender no ensaio e erro mesmo. O Miguel já não. Com avião e voo de cruzeiro. Né? Exatamente. O Miguel não, que era o meu outro sócio, ele trabalhou em multinacional, então ele tinha algumas referências. Mas eu usava isso, eu pegava referência, e até hoje eu uso isso. Eu tenho alguns amigos que são amigos muito bem-sucedidos, dos quais eu faço perguntas para eles das mais variadas.
e aprendo Faz um com eles. benchmark, né? E eu acho que é um ensaio e erro, né? Uhum. Me fugiu essa informação. Você falou que tinha 24 anos? Tinha 24 anos quando eu abri a Tá. empresa. Uhum. Corajosa, né? Naquela época era uma coisa com menos glamour. Hoje em dia todo mundo ia chamar de startup. Ia ser chique. E como líder, o que te fez perder a razão? Já teve aí alguma situação que você possa contar pra gente? Ai, teve várias que eu perdi a razão. Não foi uma nem duas, não. E isso também ajuda a gente a crescer. Normalmente, eu já percebi qual é o meu gatilho. É quando eu tenho uma... A gente sabe que não tem que criar expectativa, mas é quando eu criei uma ideia de que a pessoa ia dar conta de determinadas coisas e quando eu vou checar, saiu errado. Então, é uma decepção do que eu tinha colocado, porque o meu estilo do MBTI, né, do personalidade, é o estilo que delega. Então, como eu delego, né, eu acredito muito que a pessoa vai ter uma coisa parecida comigo, que é resolver de uma forma que ela vai achar um jeito de fazer, que ela não vai ficar dependendo de perguntar. Então, eu acabo admirando também as pessoas que são executoras menos dependentes. Então, quando isso acontece, elas estão mais próximas do meu estilo, né? Que é resolver e trazer aquilo pronto. Então, quando eu vejo que não aconteceu, ou que tem um prazo que a pessoa demora demais, essas são coisas que normalmente são os meus gatilhos. Então, eu tenho que entender, né? Aprendi ao longo dos anos que as pessoas têm velocidades diferentes, têm necessidades diferentes. E aí também ajuda, né? Porque a gente trabalha com isso, né? Então, toda vez que você ensina, você aprende. Sim, sim, perfeito. E olha só, dentro aí do perder a razão, mais uma pergunta aqui, já que você hoje vai ser, né, exemplo, modelo, referência, as pessoas estão aqui na série para fazer benchmarking, né, para aprender com a experiência, enfim, de quem já foi líder e está na jornada há mais tempo. A liderança, ela é uma missão profunda. Algum arrependimento? Arrependimento como líder, né? Você diz. Uhum. Eu tenho vários. Tudo na minha vida acho que eu tenho muito. Porque o aprendizado que a gente tem é exatamente isso, né? E assim, eu me uso muito como laboratório, sabe? Uhum. Eu uso muito os meus aprendizados. Eu acho que talvez a questão maior foi de confiar para quem não era confiável. Uhum. Ainda mais que você delegar, já tem o teu tipo já é de delegação, né? Questão da confiança. Tá, Exatamente. pode contar mais. Eu acho que assim, pessoas que eu tratei com uma determinada carinho, investi na relação, inclusive pessoal, junto e acho que fui não correspondida. Não que as pessoas têm que corresponder, né? Eu esses dias estava Uhum. lendo para uma outra palestra que eu estava me preparando e eu vi uma frase essa frase me marcou, que é uma frase do Fritz Perls, que serve aqui, que ele diz o seguinte: você não se frustrar com as pessoas, né? É a mesma coisa que você acreditar que um touro não vai te atacar porque você é vegetariano. Ou seja, ele vai fazer o que é o instinto dele. Uhum. Não é porque você é uma boa pessoa ou porque você fez ao seu lado certo. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então a gente não tem que se decepcionar, na verdade, porque cada um vai usar a sua natureza, os seus Uhum. valores. E às vezes, Uhum. muitas vezes, não tem nada a ver com você. Sim, eu acho que aí entrando no que você até comentou como dica, a questão do autoconhecimento nos ajuda nisso, né? Porque você vai pegando uma distância do que é teu e o que é do outro.
E às vezes na Exatamente. relação isso está muito misturado, né? Com a liderança, então, Exatamente. mais ainda. E a solidão de ser líder, tem como não sofrer? Então, eu faço parte de alguns grupos de presidentes de empresa há muitos anos, do qual a gente consegue compartilhar experiências e trocar muita experiência também. Então, isso é uma coisa que foi formada exatamente para a solidão da liderança, porque tem horas que você realmente tem que tomar um monte Uhum, de decisão. Eu acho que nesse momento eu estou vivendo um pouco da solidão da liderança, porque eu tenho que repensar uma série de coisas no meu negócio e eu sinto que eu tenho que construir isso. E acho que as pessoas uhum, esperam que eu traga estas informações. E então nessa hora é um processo mais solitário mesmo. Você até pode perguntar opinião, validar, mas tem muita coisa que você tem que fazer e decidir sozinha, porque no final das contas, quando você é dona de um negócio, no final das contas, o risco é seu. uhum. Se der errado, o risco é Sim. seu. Então, isso ajuda. Quando você tem sócio, ajuda compartilhar a responsabilidade. Uhum. Nem sempre, porque as pessoas entram com coisas diferentes, mas isso Sim, ajuda sim. E ter sim. amigos, né? Amigos que podem te ajudar também. Mas no final, a responsabilidade é sua. A decisão e a responsabilidade é sua. É. Essa é a diferença de ser empresário. O empresário ele é a capacidade de tomar risco. Uhum. E com seus próprios bens, inclusive. Sim. Bem, a gente vai começar a se preparar para a última pergunta que eu vou te fazer. Depois a gente vê se tem aí alguma pergunta que vem no chat para nós. Para quem então quiser perguntar alguma coisa para a Adriana, vá já escrevendo aí que eu já vou começar a observar se tem e já faço para a Adriana. Essa é uma pergunta, Adriana, que na verdade ela está na nossa linha editorial. Eu fiquei muito feliz que você escolheu, porque é uma coisa que eu acho que é muito da contribuição que eu, você, né, podemos dar, até no momento como que a gente vive. Que é como ser um líder que o mundo precisa. E qual a tua experiência sobre isso? Eu acredito muito, Suzane, que o líder ele só pode tomar boas decisões se ele entender como ele funciona, que tem a ver com o nosso trabalho. Eu acredito muito. Por quê? Porque senão eu posso tomar decisões que só têm a ver com o meu ego e não tem a ver Uhum, com benefício em geral e até com uma questão ética. uhum, Então, para você cuidar das pessoas, você tem que ter um pouco de humanidade, de emoção, né? Tem uma uhum, coisa que é importante, que é assim, misturando a neurociência nisso. O cérebro ele compete por recursos, né? O cérebro atual, que é o que a gente usa do neocórtex, ele é mais racional, né? uhum, Ele é um cérebro que ele toma decisões mais complexas e mais pensadas. E tem o outro emocional, que ele age com razões diferentes. Então, uma sociedade, ela não é uma sociedade melhor quando a gente só usa aspectos racionais, só aspectos objetivos. Eu acho que a gente tem que usar empatia, a gente tem que usar compaixão, a gente tem que entender a vulnerabilidade do outro, lidar com essa vulnerabilidade. Porque é só lidando com a vulnerabilidade que a gente vai ser uma pessoa melhor. Porque todo uhum, mundo é. E esconder a vulnerabilidade é algo que transforma as pessoas mais em pessoas medíocres do que grandes. E aí eu uhum. gosto muito daquele livro lá do Antifrágil, do Taleb, Taleb. porque ele fala muito que
o que você constrói sendo forte, né, lidando com a sua fragilidade, não é ficar mais, como eu vou dizer, resiliente só. É aquilo que te fortalece, ou seja, exatamente lidando com as suas fragilidades e vendo como você pode lidar com aquilo que deu errado na tua vida, porque muitas coisas vão dar errado na tua vida, é que isso vai te fortalecer. É você pegar o que deu errado e se transformar. Então, o frágil, o oposto, é você se fortalecer com aquilo que deu errado na tua vida. Essa é uma capacidade incrível que serve para o momento Covid, que a gente está falando, que serve para o momento da nossa vida. Isso é muito importante. É transformar um aprendizado que vem da gente mesmo e ter a capacidade de aceitar isso no outro. Você sabe que você está falando isso, ligado à empatia. Eu não sei se eu estou equivocada, mas a empatia é algo que nós demoramos para desenvolver. A gente tem que ter uma idade mesmo, né? Tem um estudo disso, não tem? Tem um estudo, sim, Eu acho mostrando bacana a gente contar. Que o cérebro ele se desenvolve com empatia a partir dos 22 anos de idade, 22, média. né? Porque é uma parte muito complexa do cérebro para conectar um monte de coisas. Porque eu tenho que ter primeiro uma noção de quem sou eu tenho que ter a noção de quem é o outro, eu tenho que ter uma percepção do que eu sinto, das minhas emoções, e tenho que conseguir perceber a emoção do outro. E ainda me colocar naquela realidade que não é minha. Não é uma coisa simples. Acho que é uma questão bacana a gente contar para os jovens, né? Porque tem muitos jovens que estão assumindo liderança. E a gente está falando tanto que a questão da empatia é importante. E que, então, eles até possam se fortalecer nisso, né? Entender que existem questões do ciclo de vida mesmo, né? De coisas que Exatamente. vão ter que ser percorridas. Exatamente. E aí tem menos julgamento, sabe? A gente é muito feito só de julgamentos que a gente é taxativo com o outro. Então, quanto menos eu puder ser taxativo com o outro, eu vou conseguir ser mais humano. Porque daí eu consigo entender o universo do outro. E aí o budismo diz, né? Tire a palavra desejo da frente, que você vai conseguir ser mais feliz. Tá bem. Então, olha, vamos ver aqui a nossa primeira pergunta, que a gente já está aqui, da Elaine, inclusive. Acho que ela não ia deixar de estar junto aqui conosco, né? Adriana, como lidar com as pessoas resistentes? Com aquelas que destoam, que são negativas? Então, sempre quando eu falo que alguém é resistente ou negativo, eu também estou usando o meu ponto de vista, não é? Porque o que é mudança para mim pode não ser mudança para o outro. Então, eu já estou aí com uma questão que ela está resistindo a algo que eu gostaria que ela mudasse? É uma primeira reflexão que eu faria. Ela é resistente perante que parâmetro? O meu ou dela? E essa mudança seria importante para mim ou para ela? E aí aí entra esse aspecto que a gente está falando de empatia, de me colocar no lugar do outro e ver como que para ela seria uma alternativa de mudança. O que ela gostaria de fazer com isso? O que é importante para ela dessa transformação? Mas para isso que eu tenho que fazer, como você já fez o curso, né, de coaching, como que eu faço perguntas poderosas para que eu possa entender qual é a referência que ela tenha? Porque eu corro o risco de julgar ela de resistente ou, como é que a Elaine falou, outra palavra? Negativa, pessoas negativas, né? Exatamente. Pelo meu ponto de vista. Então, isso é... E aí que o ser líder é um jogo duro, né? Porque você tem que dar voltas assim no cérebro e dar uns nós o tempo todo, né? E sempre olhar o próprio umbigo, né?
Agora, abraçar a mudança é uma coisa importante, porque a mudança não vai parar de existir. Existe uma complexidade no mundo, e esse mundo está cada vez mais complexo, e ele não vai diminuir a complexidade. Então, eu não tenho como interferir no que acontece ao meu redor, mas eu só posso interferir no como eu lido com essa complexidade, e para isso eu preciso aumentar os meus recursos internos para aumentar a complexidade interna para lidar com as coisas mais complexas. Então, a liderança hoje, ela está sendo puxada, mas ela também tem que contar com o desenvolvimento dos seus liderados. Porque se os liderados também ficarem numa posição de esperar que o líder é que faça esse papel, eu estou infantilizando também os meus liderados. E eu acho que a gente tem que adultizar, se existe essa palavra, e responsabilizar as pessoas, e depender menos do que elas esperam que a gente faça. Então, eu não gosto de subordinado que espera as coisas que o líder faça. Eu não gosto dessa posição. Eu me incomodo muito das pessoas que ficam dependentes da questão do líder. Eu acho que é uma troca hoje. Cada vez mais, do mesmo jeito que a gente ouve opinião e as pessoas se posicionam, ela tem que ser um jogo, uma reciprocidade entre a liderança e o liderado. Eu acho que é legal a gente equalizar, mas não ficar, descer o nível, sabe? A gente ficar, um pode estar responsável, mas eu tenho que lidar com a maturidade do papel que cada um é responsável. Muito bem. Então, temos alguns comentários, muitos corações. E agora eu vou, só antes de fechar, perguntar, Adriana, se você quer fazer alguma consideração final, ou que na verdade você acabou de fazer aí a colocação ligada a essa equalização, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes ligada à própria liderança. Mas te deixo a palavra, caso você queira fazer alguma. E aí eu já vou anunciar como vai ser o nosso sorteio. Tá bom. Então, primeiro, acho que a consideração é que a gente está sempre em evolução. É um processo de autodesenvolvimento contínuo, que ele não para nunca. E eu tenho sempre que me perguntar se hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. E o que eu estou fazendo para ter algum aprendizado no dia de hoje, na semana de hoje, para que eu continue em processo evolutivo. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. E muito obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui batendo papo com você. Tá bem. Desculpa, até fiquei também emocionada, porque a Adriana, sabe, na verdade, ela acho que eu nunca falei isso para ela, mas é que me veio agora também. A Adriana, ela talvez não saiba, mas ela é minha madrinha, né? Porque foi com você que eu aprendi a fazer coach pela primeira vez. E o primeiro coach que eu tive, eu era gerente da SAG Felipelli. Isso já fazem 20 anos. É isso aí. Então, para você que esteve aqui, obrigada pela tua presença. Eu espero que você tenha gostado desse episódio com a Adriana Felipelli. Se gostou, não deixe de compartilhar. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. O próximo episódio, toda terça às 18h30. Até. Muito bem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.